Oi, turminha! Como vocês estão? Hoje exibiremos o nosso último programa desse ano e estamos muito, mas muito felizes com a participação de todos vocês. Aprendemos muitas coisas até aqui, não é mesmo? Aprendemos sobre cultura, geografia, sobre descobertas e invenções, sobre pessoas, lugares, coisas, artes, dança, música, literatura, saúde, esportes, muitas histórias e brincadeiras e até confeccionamos brinquedos, não é verdade? E foi muito divertido. Além de tudo isso, aprendemos também sobre o respeito, a diversidade e, sobretudo, aprendemos sobre nós, sobre como somos importantes para transformar o mundo num lugar bem melhor. Eu desejo um ótimo descanso e também muita diversão a todos vocês. Estão preparados para o nosso último programa? Então se liguem aí que ele vai começar. Ah, que delícia começar o nosso dia, sentindo esse vento gostoso. Que delícia, que delícia! E quando o vento passa nas folhas das árvores, ele faz cócegas e elas dão risada, elas conversam, elas dançam, elas brincam. Simbora dançar e cantar, minha gente, simbora! Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininha. Eu vim de lá, pequenininha. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Aproveita pra pisar nesse chão devagarinho. Pisa, 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 pisa. Solta esse corpo. Dança, 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 dança. Brinque, 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 brinque. Vou dar a volta no mundo, eu vou ver o mundo girar. Mas eu só saio daqui depois dessa história contar. Vou dar a volta no mundo, eu vou ver o mundo girar. Mas eu só saio daqui depois que a bolinha curiosa passa. A bolinha curiosa? Que história é essa, hã? Que história é essa? Vamos colher do nosso pé de poesia essa história para o nosso dia de hoje? Vamos lá? Vem comigo. Que história mais perfumada! Que deliciosa, gente! A história da bolinha curiosa, do meu amigo Edson Gabriel Garcia, Edições Loyola. Vamos ouvir essa história? Vamos! Percebam o que acontece dentro de vocês enquanto eu leio esta história. Combinado? E imaginem todos os espaços, os lugares por onde essa bolinha vai passar. Esses espaços, esses lugares dentro de vocês. Combinado? Vamos lá? Com os ouvidos abertos e os corações abertos e atentos, vamos começar. A história da bolinha curiosa começa no meio. Não no meio da página, nem no meio da vida. A história da bolinha curiosa começa no meio de um caminho. Num caminho onde a bolinha andava todos os dias. De lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá, de lá pra cá, de cá pra lá. Sempre o mesmo caminho estreito e curto. Sempre as mesmas alegrias poucas. Sempre as mesmas tristezas medidas e as mesmas brincadeiras. E tanto a bolinha cansou-se do caminho estreito e curto que começou a pensar nas coisas que poderia ver fora do seu caminho. Encheu-se de curiosidade. Tanta curiosidade que não coube no caminho estreito e curto.
Não. Foi então que a bolinha saiu fora do seu caminho e viu um caminho bem maior, sem fim, cheio de outras bolinhas. E viu outros companheiros que ela jamais poderia imaginar. Descobriu que tudo fora do seu caminho estreito e curto pode se vestir com cores bonitas e diferentes. Quando a noite chegou, ela descansou, satisfeita, de olhos fechados, pensando no que havia acontecido. Depois, resolveu voltar e falar ao seu caminho sobre tudo que havia visto e conhecido. Foi chegando e tentou falar ao caminho. Mas o caminho era estreito demais e não acreditava em nada que estivesse fora dele. Por isso, a bolinha ficou falando sozinha, pra lá e pra cá e pra lá e pra cá e pra lá e pra cá, até que percebeu que ela já não mais cabia no caminho e saiu de vez. E quando se viu livre do caminho, sentiu-se um pouco perdida e atrapalhada, sem o caminho a mostrar-lhe a direção. Aos poucos, ela entendeu-se e pôs-se a pensar numa nova vida, sem caminhos estreitos e curtos. E imaginou-se vestida com todas as cores e sonhou com o brilho da lua, com a companhia das estrelas e com o calor do sol. E pensou-se grande e vazia, pronta para conhecer o mundo. E você, está pronto? Está pronta para conhecer o mundo? Como a nossa personagem da história? Como a bolinha curiosa? É isso. Invente, tente, faça diferente. Seja o que você é. Vá em busca do seu caminho, da sua felicidade. E tudo isso, gente, tudo isso nós encontramos ao pé do nosso pé de poesia, no nosso movimento por uma escola literária. Em nosso movimento, a gente pensa, a gente imagina, a gente sente, a gente diz, a gente abraça, a gente sonha, a gente cria, a gente inventa, a gente é feliz. Eu agradeço por todos vocês estarem na minha companhia, ao pé do nosso pé de poesia, juntamente neste movimento por uma escola literária, ao longo dos nossos encontros no programa Saberes em Casa. Hoje o nosso programa termina, mas eu deixo aqui um grande beijo, morrendo de saudade de vocês, com o meu coração desejoso de que este programa continue, de que nossos encontros continuem. Eu estou muito emocionada mesmo, porque esse programa me trouxe muita alegria. Idealizar e realizar este projeto com vocês me deixou realizada, muito feliz, porque é um movimento que não pode terminar. É um movimento que tem que se expandir para que a gente pense ainda melhor, para que a gente sinta com toda a nossa propriedade, a propriedade do nosso ser, com toda a nossa alegria de viver e de ser quem a gente é. Conversando com os autores, descobrindo outras maneiras de pensar, não é? Isso é um poder, gente, é o poder que a literatura nos dá. E principalmente, a literatura cura a nossa alma. É muito gostoso de termos a possibilidade de lermos histórias, de ouvirmos histórias que conversem com o que habita em nossa alma. E faz com que a gente enxergue isso que está acontecendo dentro da gente
e dê uma nova cara, e dê um novo jeito, e nos ensine a viver a vida da maneira como devemos vivê-la. Isso é bonito demais. Eu agradeço a todos os meus companheiros que ajudaram a fazer esse programa acontecer. Um grande beijo, gente! E que isso que eu falo sempre no final dos nossos encontros ainda ecoe muito, muito, muito. Nós aprendemos muito no nosso ano de 2020. Que venha 2021 cheio de ensinamento, de muita alegria, de muito amor, de muito pé de poesia, de muito movimento por uma escola literária. A gente se vê! Olá pessoal, tudo bem? Passei aqui para conversarmos sobre as nossas brincadeiras com a natureza. E aí, quais das brincadeiras que apareceram por aqui vocês já fizeram? Hoje nós vamos falar de folhas. Isso mesmo! Outro dia eu parei para pensar, nossa, mas que coisa esquisita! As pessoas sabem mais o nome de marcas, tipos de carro, fábricas, restaurantes, mas não sabem o nome dos pássaros, o nome das plantas e de nada mais da natureza. Nós nos afastamos muito e isso é muito prejudicial para nós e para o planeta. Por isso, eu deixo aqui uma sugestão e um desafio. Sabe qual? Construir um álbum, uma coleção, um estudo sobre as coisas da natureza. Para fazer essa atividade, nós vamos precisar de giz de cera, as folhas que nós coletamos. Olha só quantas folhas diferentes nós coletamos em nosso jardim. Viram só? Tem folhas pequenas, folhas grandes, folhas lisas, folhas que parecem peludas, folhas que são cheias de água, folhas que são bem sequinhas. A natureza não faz uma folha igual a outra. Vamos precisar também de uma canetinha e sulfite. Agora, nós vamos colocar a folha que nós coletamos embaixo da folha de sulfite. Como vocês puderam perceber, essa folha tem essas nervuras aqui. Quando a gente passar o giz de cera em cima da sulfite, nós vamos fazer uma cópia exata dessa folha. Querem ver que legal? O legal é passar o giz deitado. Olha que lindo que fica. Olha só que legal. Fizemos uma cópia exata da folha que nós coletamos da natureza, para que a gente nunca mais esqueça de onde veio essa folha e qual o nome da planta. Nós vamos pegar a canetinha e escrever o nome dessa planta. Dessa forma, a gente começa a conhecer e decorar o nome das plantas que estão ao nosso redor. Achamos a nossa letra H. Querem ver como está ficando o nosso álbum de figurinhas da natureza? Que mais parece uma investigação científica. Olha só quantas folhas nós já coletamos e descobrimos o nome. Essa atividade é tão legal. Além de conhecer a natureza, nós podemos pensar sobre o som das letras, sobre a ordem alfabética. Ah, tem coisa mais legal do que aprender com a natureza? O alecrim deixa o cheirinho dele na folha. Além de fazer decalque, como na atividade anterior, nós também podemos fazer carimbo de folhas. Isso mesmo, podemos passar tinta na parte onde tem as nervuras da folha e carimbar. Se a gente usar tinta de tecido, a gente consegue inclusive fazer estampa para camisetas. Quem aí vai querer customizar uma camiseta com essas lindas formas da natureza? As
crianças amam coletar coisas da natureza para brincar de comidinha, fazer perfume, entre outras coisas. A brincadeira de cercar plantas também começa com a coleta de espécimes. Mas será que a gente pode sair arrancando tudo por aí? Não, né? Se nós estivermos num lugar de conservação, nós precisamos pedir autorização. Se for no jardim de uma pessoa ou no condomínio do nosso prédio, nós também precisamos pedir autorização. Outra coisa que devemos observar é: será que eu posso arrancar muitas e muitas plantas? Será que se eu coletar apenas uma, já não é o suficiente para o nosso estudo? Temos que observar em volta também. Será que aquela planta que eu quero coletar é a única existente por ali? Se ela for a única, é melhor não tirar. Temos que tomar cuidado com espinhos, plantas leitosas, por isso é sempre bom ter a presença de um adulto que saiba o nome das plantas e conheça um pouco sobre elas. Também temos que ter o cuidado em não arrancar a planta, e sim cortar o caule na diagonal. Assim, a gente evita que a planta fique doente e morra. Secar plantas é muito legal, é uma brincadeira, também pode servir como estudo e também para fazer artesanato. Mas o mais legal é que nós aprendemos muito sobre botânica. Mas o que é botânica? A natureza é muito grande e para estudá-la, os pesquisadores a dividiram em algumas áreas. Por exemplo, a zoologia estuda os animais. A ecologia compreende as relações entre seres vivos e o ambiente em que vivem. Mas a botânica, tcharam! É a ciência que estuda as plantas e suas interações. Os pesquisadores usam essas plantas secas para estudar há mais de 500 anos. Mas a gente também pode estudar essas belezuras para fazer artesanato, brincar e decorar a nossa casa. Olha só que legal como a Lívia seca as plantas lá na casa dela. A Lívia é ilustradora e design e ela se apaixonou pelas formas da natureza. Ela me contou que seca as plantas com o que ela tem em casa. A Lívia não tem uma prensa especial para secar plantas. Ela usa um livro bem pesado e grosso. Quanto mais grosso o livro, melhor. Ela falou que aquelas antigas listas telefônicas são excelentes para fazer esse tipo de trabalho. Ela coloca a peça coletada no meio de 2 folhas bem absorventes, daquelas que a gente usa para colocar fritura, sabe? Que tem na cozinha. Coloca também algumas folhas de jornal, por cima e por baixo, porque algumas plantas soltam pigmentos que podem estragar o livro. Depois é só deixar o livro bem fechado, com bastante peso em cima. E deixa por um tempo. Depois, olha só que legal que fica. A Lívia trocou a cidade de São Paulo toda poluída para viver no meio da natureza. E olha só quantas plantas lindas ela encontrou ao redor da casa dela. Folhas de goiabeira, flores de cosmos, que ela ama demais. Muitas variedades de samambaias nativas da Serra do Mar, folha de mamona, pétalas de flor e folhas de hibisco, entre outras. Essa é uma prensa para secar plantas. Por incrível que pareça, isso aqui é um brinquedo. Sim, um brinquedo para brincar de botânico. Mas você não precisa comprar. Se você tiver 2 tábuas bem grossas de madeira, é só fazer 4 furos e colocar 4 parafusos bem grandes, 4 arruelinhas e 4 porcas borboleta para fazer bastante pressão na hora de secar a sua plantinha. É muito fácil fazer a montagem. É só abrir a prensa. Depois que você desmontar a sua prensa, é só montar o sanduíche científico. Primeiro colocamos um pedaço de papelão, um pedaço de jornal, a nossa planta no meio de outro jornal, mais um pedaço de jornal e outro pedaço de papelão. Pronto, agora é só esperar e de tempos em tempos abrir para ver se está tudo direitinho. Precisa deixar num lugar bem ventilado para não mofar. Como as plantas são fascinantes! Quantas coisas nós aprendemos com as plantas! Elas são tão diferentes,
tão diversas. Será que existe uma profissão que estuda as plantas? Estava pesquisando e descobri que quem realiza esse belíssimo trabalho são os botânicos. Mas o que será que a gente precisa fazer para virar um botânico? Eu pesquisei sobre isso também e vou dividir com vocês. Venham conhecer a Anaíra, uma botânica, que ela vai contar um pouquinho, tintim por tintim, o que a gente precisa fazer e estudar para virar um botânico. Olá, crianças, tudo bom? Espero que estejam bem. Meu nome é Anaíra, eu sou bióloga e já trabalhei bastante com botânica e estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre a profissão da botânica. O botânico é um profissional que estuda, que pesquisa, que tenta conhecer a vida das plantas, esses seres vivos tão especiais e tão importantes na vida aqui no planeta Terra. E um botânico, o que ele faz, né? Ele vai até a natureza, até as diferentes regiões e investiga, ele faz uma pesquisa sobre o que as plantas, quem são as plantas que vivem naquele ambiente, né? E o que elas gostam daquele ambiente, por que elas vivem bem lá. Ele estuda também os animais que convivem com essas plantas e ele estuda as propriedades dessas plantas. E a importância de estudar as plantas, ela é muito grande, ainda mais num país como o nosso, que é um país que tem o maior número de plantas diferentes do mundo. O nosso país é um país muito grande, que tem regiões muito diferentes. Cada região do país existem plantas que são diferentes do restante do país. Por exemplo, eu estou falando aqui para vocês do sul de Minas Gerais. E as plantas que estão aqui são muito diferentes das plantas que vivem aí próximo de vocês, em Guarulhos. Para mostrar para vocês aqui a região onde eu estou, aqui é um cerrado, né, que é uma das regiões do Brasil que mais precisa de estudos e mais precisa de cuidados do ser humano. E é uma região magnífica, com plantas muito especiais, plantas medicinais, plantas alimentícias e muitos animais que só vivem aqui nessa região. Ela falou que o Cerrado é considerado o berço das águas. Para qualquer pessoa se tornar um botânico, ela precisa primeiro gostar, né? Depois ter muita curiosidade pela natureza, gostar de estar em meio à natureza. E uma das faculdades que possibilita a pessoa trabalhar com botânica é a biologia, né? Então o nome do curso chama Ciências Biológicas. E para você cursar, tem que fazer uma faculdade, né? Para você estudar mais a fundo tudo isso que eu falei. Além disso, nós temos notado nos últimos anos muitas mudanças no meio ambiente que estão acontecendo, né? E muitas ações, como queimadas, né, como desmatamento, elas têm provocado, por exemplo, fortes ondas de calor, tempestades muito fortes. Então, o botânico ele ajuda a população a entender, né, com as suas pesquisas, a importância das plantas para o equilíbrio do meio ambiente. E o botânico procura entender como elas podem ser utilizadas pelo ser humano, né? Por exemplo, no Brasil, nós temos muitos tipos de plantas que elas são consideradas medicinais, ou seja, que elas podem ser utilizadas pelo ser humano para poder combater alguma doença ou para prevenir, né, muitos tipos de doenças. Então, muitos remédios são produzidos a partir das plantas, né? Então, é muito importante a gente conhecê-las. Conhecer melhor a natureza, estudar a partir dela é algo fantástico, né? Nós aprendemos muito sobre os outros seres vivos e até sobre a gente mesmo, né? Então, todos nós podemos fazer a nossa parte, né? Cuidar de uma planta é algo que nos aproxima da natureza. Então, em qualquer lugar que a gente viva, a gente consegue cuidar de uma planta num vaso, a gente consegue plantar uma árvore numa praça perto da nossa casa. Isso faz muita diferença. A natureza ela é valiosa demais, é um tesouro precioso. E quanto mais a gente conhece ela, mais a gente entende a importância de conservá-la, né? De manter as espécies, né? Os tipos de plantas vivos e a natureza com a menor interferência humana possível, tá bom?
Espero que eu tenha conseguido esclarecer um pouquinho para vocês sobre essa bela profissão. E tchau, tchau, pessoal! Vocês viram que interessante? Ai, quem aí quer virar botânico? Ai, que profissão maravilhosa! Quero ver todo mundo brincando com a natureza e estudando bastante. Um beijo e até mais! Tempo de brincar! Hã? O que foi? Nossa! A amiga está com cara de quem chupou limão. Não, o que aconteceu, Mica? Eu sei! Ela levou uma bronca da mamãe. Ou então foi do papai. Ou vai ver, foi da professora. Ou... Deixa a Mica falar! Não é nada disso. Eu estou brava por causa do Daniel. Mas ele não faz nada. É por isso mesmo. Eu vou contar pra vocês. Eu estava brincando com as minhas bonecas, enquanto o Dani estava vendo outra vez o desenho dos petuchos, que ele ama e não para de assistir. Mas estava muito chato brincar sozinha. E eu falei para o Dani brincar comigo. Eu dei a Nina para ele e fiquei com a Lisa. Mas aí ele começou a sacudir a Nina para todo lado. E eu falei que não era assim que se fazia. E mostrei para ele como se faz. Mas quando eu dei a Nina de volta, ele começou a babar na cara dela e lambuzou tudo. Então eu tentei pegar a Nina, mas o Dani não soltava e eu acabei caindo no chão. O Dani não sabe brincar. Ah, então é por isso que você está brava? A mamãe falou que eu ia ganhar um irmãozinho que ia brincar comigo e ele não sabe brincar. Ah, então ensina para ele. Eu já ensinei, mas ele não aprendeu. Ensina de novo. Aprender uma coisa nova não é fácil. Verdade, eu demorei um pouquinho para aprender a rodar o bambolê. Segura a Lisa, já vou. Guti, Guti, vamos naná, Lisa. Nana, neném, que a Cuca foi pra lá. Dani, presta bastante atenção. É assim que você tem que segurar a Nina, viu? Com cuidado. Isso! Agora a gente vai conversar. Me dá a Lisa, Jabu. Jabu! Cuidado! Você está bem, filhinha? Estou, mamãe. Então vamos brincar com a sua amiga Nina. Oi, Nina. Você está linda hoje. Vamos brincar? Vai, Dani. Responde para a Lisa. Não faz isso. Você vai deixar a Nina careca. Para. Isso não é nada engraçado. Acho que ele está gostando da brincadeira. Mas não é desse jeito que se brinca. Ah, ele brinca de um jeito diferente. Mas esse jeito dele vai estragar as minhas bonecas. Então, por que você não brinca de fazer caretas engraçadas? Porque eu não quero. É legal, olha. Blá, 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 blá. Agora é minha vez. Não é para chorar, é para rir. Não fique brava, Mica. Faz assim, olha. Achou! Ele quer brincar de esconde-esconde. E você também. E eu estou vendo muito bem você escondendo sua risada. É verdade.
Claro, eu fiquei até cansado de tanto que brinquei com ele. Acho que o seu irmão está chorando. Eu vou dar um jeito nisso. Tchau, pessoal! Clique no tablet para se inscrever em nosso canal e venha se divertir com a gente. Lá você vai encontrar nossas aventuras, músicas e mais um montão de coisas legais. Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre sentimentos e pandemia. Você sabia que a melhor forma de lidar com os nossos sentimentos é conversando? É isso mesmo, falar dos nossos sentimentos, como alegria, tristeza, raiva, com uma pessoa que a gente confia é muito importante. Conversar com o pai, com a mãe, um professor ou professora é uma boa opção, porque são pessoas mais velhas que já passaram por várias coisas na vida e que podem ajudar você a entender melhor o que está sentindo. Uma outra forma de expressar o que está sentindo é escrevendo. Tente colocar no papel, pode ser até em um diário. Coloque todos os sentimentos que estão no seu coração, não os deixe sufocados dentro de você. Os sentimentos, eles não são coisa à toa, não. Todos eles são muito importantes. A gente não deve nunca sentir vergonha dos nossos sentimentos e também devemos fingir que eles não existem. E se precisar, tem sempre alguém que vai ficar feliz em poder te ajudar. A OMS, Organização Mundial da Saúde, declarou que o Covid-19, causado pelo novo coronavírus, já é uma pandemia. Segundo a organização, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. E com tudo isso, nós mudamos a nossa rotina bruscamente. Nós precisamos encontrar uma forma de mantê-la com ações positivas, porque é muito importante cuidar da nossa saúde emocional. Tanto as crianças quanto os adultos precisam planejar o seu dia e as suas atividades para evitar o estresse e a ansiedade. Estabelecer horários para dormir, para acordar, fazer as refeições, assim como as atividades escolares e brincadeiras. Isso tudo promove um maior bem-estar para toda a família. Então, vamos dar para vocês umas dicas bem importantes para ajudar nessa pandemia. Brinque ao ar livre em volta da sua casa, pulando, dançando e correndo, porque a atividade física ela é revigorante. Se aventure em atividades artísticas como pintura, desenho, contação de histórias e representação de personagens. Cuide do seu sono. Para dormir, estabeleça alguns rituais, como pouca luminosidade, os aparelhos eletrônicos devem ficar fora do ambiente ou então desligados. Tenha uma boa alimentação. Você sabia que ter uma nutrição adequada também previne a irritabilidade? É isso mesmo. Também você pode usar as redes sociais para manter contato com as crianças e os adultos que fazem parte da sua vida. Inclusive, fale da saudade que você sente. Isso vai te fazer muito bem. E também tantas outras coisas. Ouve música, leia, assista uma série, mexa com as plantas e até ajude na cozinha. Nós sabemos que essa situação é passageira, mas é importante dizer que vocês não estão sozinhos. E é sempre bom compartilhar e dividir o que estamos sentindo com alguém. Acreditem, vai ficar tudo bem. Hoje é um dia muito especial porque é o nosso último Você Saber a Saúde desse ano. E assim como eu espero que vocês tenham aprendido e aproveitado muito. Lembrem-se de tudo que descobrimos juntos e se cuidem. Eu já tô com saudade. Tchau, tchau! Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Silvia e hoje eu trouxe uma brincadeira bem divertida da esponja. A esponja foi inventada há muitos anos atrás. Existe esponja de vários materiais e ela é uma ferramenta muito utilizada e facilita o nosso dia a dia para absorver o líquido e levar de um recipiente para o outro.
Falando nisso, vou desafiar vocês com uma brincadeira da corrida da esponja. O que vamos precisar para esta brincadeira? Ter um recipiente com água, esponja e um recipiente sem água. Aqui na minha casa eu utilizei fita de cetim para marcação e vocês podem demarcar como quiserem, com caneta, barbante. E para o circuito eu utilizei um lençol torcido. Vamos lá para o meu desafio? Espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira. Tchau, crianças. Até a próxima. Olá, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Silvia e hoje eu trouxe um desafio de brincadeira bem legal para vocês. Com o lápis. O lápis é uma ferramenta que facilita o nosso dia a dia. Vamos lá para o nosso desafio? Com a garrafa PET, a professora vai colocar o lápis aqui na boca da garrafa. Será que ela vai conseguir? Vamos ver? Tá difícil. Quase! Consegui! Para essa brincadeira, vamos precisar de uma garrafa PET. Aqui na minha casa eu utilizei o lápis. Aí na casa de vocês pode estar utilizando a canetinha ou a caneta. Utilizei barbante amarrado no pulso. Pode utilizar também linha. Espero que vocês tenham gostado do nosso desafio de brincadeira. Tchau, crianças! Até a próxima! Bom dia, crianças! Como vocês estão, minha turma linda? Chegamos no nosso último encontro, último desafio do dia. Olha só! Sabe quantos encontros nós tivemos? 151. Muita coisa, né? 151 vezes que nós estivemos aqui juntinhos. Com um bom dia, com um se cuidem e com muitas propostas que foram bem desafiadoras para vocês, eu tenho certeza disso. E para finalizar essa nossa maratona de encontros, a Pro trouxe hoje uma história e uma linha do tempo para que nós possamos relembrar um pouquinho de tudo aquilo que já passou por aqui. Então anotem aí o nosso último tema e a data de hoje. Então olha só o que eu tenho para mostrar a vocês. A Pro separou aqui algumas imagens que mostram como o nosso painel de gravação aqui, o nosso fundo, ele foi mudando de acordo com os temas que nós conversamos nos programas. Então, nós começamos com uma parede branca, aí a Pro olhou e falou assim, não, precisamos dar mais vida para tudo isso, porque as crianças merecem. E aí, um painel que mostrava o universo, alguns planetas, as estrelas, começaram a fazer parte aqui dos nossos encontros diários. E aí, o assunto que nós estávamos conversando foi exatamente esse. Falamos sobre o sistema solar, sobre o Big Bang. Vocês construíram objetos espaciais incríveis e com eles fizemos uma super viagem pelo espaço, desviando de asteroides, de cometas. Conhecemos um pouquinho sobre a Lua, o nosso satélite, os movimentos da Terra, rotação, translação. Olha quanta coisa, turma! Aí passamos para olhar o nosso lugar no mundo. E aí, o painel da Pro mudou mais uma vez.
Eu trouxe alguns animais, trouxe algumas árvorezinhas aí no fundo, para que nós pudéssemos falar da importância de olharmos para tudo que está à nossa volta e percebemos o nosso lugar nesse espaço, as interações, o que nós fazemos que é legal, o que nós fazemos que é prejudicial. Falamos sobre cadeias alimentares, falamos também sobre a diferença entre ambientes naturais, ambientes artificiais, animais domésticos e animais selvagens e alguns cuidados que nós temos que ter para preservar, inclusive, a nossa saúde. Aí, nós íamos mudar de tema. Como o fundo não tinha chegado ainda, a Pro improvisou um outro lado aí com as prateleirinhas bonitinhas, tudo decorando para falar com vocês sobre o seu lugar no mundo, sobre as pessoas que estão à sua volta, né? De que forma que tudo isso nos constitui enquanto ser humano, o quanto é importante nós pensarmos nas nossas escolhas para sermos mais sustentáveis e cuidarmos do meio ambiente. A Juliana até criou um avatar para que ele pudesse nos acompanhar nos desafios do dia. E aí a Pro virou essa bonequinha aqui embaixo todo dia lá, explicando para vocês qual seria o desafio do dia. Aí chegou um novo painel no mês de junho. O planeta Terra fez mais uma vez parte do nosso dia a dia. E nós começamos a conversar sobre vários assuntos. Falamos sobre meio ambiente, sobre educação ambiental, sobre sustentabilidade, sobre ambientes urbanos, sobre ambientes rurais. E toda essa história que mostrava o meu lugar no mundo, com esse lindo planeta Terra nos acompanhando, teve muitas participações aqui do meu ajudante, do Léo, que conheceu um pouquinho de vocês também e sempre me ajudava, principalmente quando nós tínhamos alguma experiência, alguma brincadeira para fazer. E as brincadeiras estiveram presentes aqui, porque o meu lugar no mundo depende da interação que eu faço nesses espaços. E aí, brincadeiras estiveram aqui conosco todos os dias. Nós tivemos 2 semanas falando sobre as brincadeiras, resgatando brincadeiras mais tradicionais. Ensinei vocês a construírem alguns brinquedos com materiais de sucata, tudo para que vocês pudessem aprender e se divertir um pouquinho aí na casa de vocês, tá bom? Então o Léo também deixa um grande beijo para vocês de despedida e diz que gostou muito de participar de tudo por aqui, tá bom? Aí, trocamos mais uma vez e começamos a viajar pelas regiões do nosso país. A Pro conseguiu um mapa aí para colocar no nosso painel e nós fomos descendo. Região Nordeste, região Sudeste, região Sul, região Centro-Oeste e terminamos lá na região Norte. Toda semana nós tínhamos uma região diferente. A Pro falava sobre hábitos, alimentação, sobre a paisagem dessa região, formas de relevo. Vocês descobriram algumas coisas bem legais, algumas características bem peculiares que montam aí os diferentes biomas que nós temos no Brasil. Foi uma super viagem de ponta a ponta aí do nosso país. E mudamos mais uma vez. Aí chegou o painel das grandes descobertas da ciência, esse painel lindo que a Pro amou aí na parede. E junto com ele, nós tivemos o Quebrando a Cuca. E aí, turma, vocês arrasaram, né? Porque no Quebrando a Cuca foram tantas hipóteses, tantas imagens, tantas ideias legais que vocês surpreenderam todos nós de maneira muito positiva e ficamos muito felizes com os resultados. Então, vocês estão de parabéns. Quem criava essa super arte aí é a Juliana Portela de Freitas,
professora da nossa rede também, que trabalha conosco lá na Secretaria de Educação, e ela que toda semana inventava aí essas montagens lindíssimas para que vocês ficassem ligadinhos no Quebrando a Cuca. Então, aproveito aqui também para agradecer a Ju por todo o carinho e dedicação nessas montagens, tá bom? Esse painel, Descobertas da Ciência, que tinha célula, DNA, né, o telescópio, o planeta, experiências da ciência, enriqueceram os nossos dias. A Pro trouxe um monte de desafios que tinham aí experiências. Vocês reproduziram coisas em casa muito legais. E aí, depois das descobertas da ciência, passamos pelas mulheres que criaram grandes coisas para a ciência, chegamos no nosso último painel. Nós íamos contar histórias. Então, mudamos mais uma vez aqui o nosso cenário e começamos a trazer para vocês algumas histórias. E aí, junto com essas histórias, encerramos o Quebrando a Cuca e trouxemos Eu Faço História, onde em cada semana vocês conheciam uma história diferente relacionada à literatura, à música. Descobriram que os nomes de muitas escolas têm relação com as homenagens para essas pessoas. E aí, a cada semana, vocês construíram um pedacinho da sua história, que vai se transformar numa super produção. E foi assim que nós encerramos o nosso ciclo de descobertas de investigações. Viu só quanta história nós também fizemos juntinhos por aqui? Viu só quanta coisa? E cá estamos. Depois de toda essa trajetória linda que nós construímos juntos, chegamos aqui no nosso último desafio. Além dessa linha do tempo, eu também tenho uma história para compartilhar com vocês. A história de uma menina que, com 5 anos de idade, decidiu que seria professora. Ela ganhou de presente uma lousa e uma caixinha de giz, e suas bonecas eram seus alunos. E ali ela ficava por horas e horas dando aula para esses alunos. O tempo foi passando. Algumas crianças vinham brincar com essa menina e nessas brincadeiras ela sempre colocava a brincadeira de escolinha para fazer parte da diversão. E ela sempre era a professora. Era sempre uma confusão quando outra criança queria ser a professora. Muitos cadernos, muitos desenhos, muitas leituras. Essa menina foi crescendo. E sabe quando a gente ouve as pessoas falarem assim? Isso é coisa de criança. Quando crescer, vai mudar de ideia. Ela não mudou de ideia. Ela insistiu e ela terminou seus estudos. Foi estudar para ser professora. Fez muitas coisas depois, deu aula para os grandões na faculdade, deu aula para os pequenos na educação, na escola pública, deu aula para os adolescentes e foi agraciada numa situação muito desafiadora para todos nós a estar aqui com vocês nos desafios do dia. Essa é a minha história, que com 5 anos escolhi ser professora e eu digo para vocês, crianças lindas, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque foi por causa delas que hoje eu pude estar aqui com vocês ao longo de 151 encontros, levando o meu bom dia, levando o meu sorriso, levando um pouquinho de carinho para vocês num momento tão difícil que nós fomos obrigados a nos isolar do mundo, a deixar as nossas escolas em silêncio, a deixar as escolas apenas como um prédio e não com a vida, com a alegria e com a energia que vocês depositam nelas todos os dias. Então foi por causa dessa história que eu pude chegar até aqui hoje e viver um dos momentos mais incríveis da minha trajetória como professora. Depois de 24 anos, o meu amor pela educação continua sendo o mesmo
E ele só aumentou, na verdade, depois que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho da história de vocês. Recebi muitas mensagens, muitos vídeos, muitos desenhos, muitas coisas lindas. E isso nos deu forças para chegarmos até hoje e dizermos para vocês do quanto valeu a pena tudo que nós fizemos. Vocês são incríveis, vocês são crianças maravilhosas e eu só tenho a agradecer. Talvez vocês não saibam, mas por trás de tudo isso que chega até vocês, nós temos uma equipe gigante, cuidando de cada detalhe, para que o melhor pudesse ser ofertado a todos vocês. Tivemos uma equipe de planejamento, que ajudou com as ideias para nós trazermos as temáticas para os programas. Então, elas estruturavam as ideias gerais, a Pro montava os roteiros, pensava nas propostas, nos jogos, nas brincadeiras, tudo para tentar alegrar o dia de vocês. Entre essas pessoas, nós temos a Michele Trombone Correia da Silva, Carolina Canedo Vicari, Andréia Gomes da Costa, Luciana Longini da Silva, Renata Ferreira Dias Alves, Paula Teixeira Araújo e Paula Aparecida Vieira Geraldelli. Essas pessoas estiveram envolvidas diretamente com o planejamento de maneira muito especial e eu gostaria aqui de agradecer imensamente a colaboração de todas vocês. Além disso, nesse grande grupo, claro, do planejamento, tivemos também a Solange Turgante Adamoli e a Patrícia Cristiane Toneto Firmo, a quem eu dedico o meu agradecimento especial, não só pela dedicação para todo esse sistema de planejamento que nós nos envolvemos a fazer, mas principalmente pela oportunidade. Vocês são incríveis e eu carrego muita gratidão dentro de mim nesse momento por tudo que nós pudemos vivenciar. Nesse momento tão complicado, estivemos todas juntas, mobilizadas pelo amor que nós temos pela educação. Então esse foi o nosso grupo de planejamento. Além disso, tivemos a colaboração muito especial, a dedicação intensa de toda a equipe de comunicação da Secretaria de Educação. Então, não só as pessoas que estão aqui gravando, mas tudo isso, turma, passa por um processo de edição muito grande. Então, eles se dedicaram o tempo todo. Eduardo, Rodrigo, Matheus, Ana Solano e todos os demais membros da equipe, muito obrigada pela parceria e pela dedicação de vocês com cada pedacinho do programa, desde a abertura com a Bárbara até o fechamento. É nas mãos deles que tudo isso passava. A toda a equipe que trabalha como intérprete de Libras em todo o programa também, desde o comecinho até o último episódio, nós temos a participação deles, em especial, claro, a minha companheira aqui, Letícia, que esteve comigo em todos os desafios. Muito obrigada por tudo, Letícia. As escolas, gestão, professores, todos vocês, a parceria de vocês, o que vocês fizeram, o quanto vocês colaboraram, foi tudo muito incrível. Eu tenho certeza que fomos pegos de uma maneira muito rápida, não estávamos preparados, acho que ninguém em setor nenhum estava, e nós conseguimos abraçar tudo isso porque formamos uma grande equipe. E eu acho que isso é o que move a educação. Então, muito obrigada por todo o auxílio, pelo reconhecimento com relação ao meu trabalho. Foram muitas manifestações de carinho, de respeito, e isso com certeza faz muita diferença para tudo que é produzido. Como eu acabei de citar, nós temos uma equipe gigante por trás de tudo isso. Eu não conseguiria aqui no programa falar o nome de todas as pessoas, mas deixo os meus agradecimentos para todo mundo que acompanhou desde o início desse planejamento e está chegando conosco agora aqui no final. E agora, claro, preciso pedir licença a todos os colaboradores para agradecer às famílias. As famílias participaram, se envolveram, me procuraram em todos os canais de comunicação, queriam mandar o que as crianças estavam produzindo, fizeram questão de compartilhar,
me receberam com um carinho imenso na casa de vocês todos os dias. Aquela professora que no primeiro programa era uma estranha, passou a fazer parte da vida de vocês todos os dias. E eu faço parte da vida de vocês com muito amor. Então, muito obrigada por tudo que vocês fizeram. Estimulem sempre essas crianças potentes que vocês têm em casa. Incentivem elas a construírem cada vez mais, porque essas crianças são muito sabidas. Elas têm um potencial incrível. Então, não deixem isso ser adormecido. Sintam-se todos abraçados nesse momento. E para finalizar, minhas crianças lindas, porque agora eu considero todos como minhas crianças. Eu não tenho palavras para agradecer o que vocês fizeram na minha vida. Nesse momento, volto a dizer, tão difícil, vocês foram luz, vocês foram alegria, vocês foram energia. E foi isso que me fez chegar até aqui. Então, de todo o meu coração, muito obrigada. Amo muito vocês. Que vocês se cuidem, que vocês descansem, que vocês brinquem bastante com segurança e torce muito para que logo, logo vocês possam voltar para as escolas e levar toda essa energia que vocês têm de maneira muito positiva para colorir aqueles espaços que estão lá quietinhos, esperando cada uma de vocês, com os seus professores, com a diretora, com a coordenadora, com o vice. Todo mundo está morrendo de saudade de vocês, tenho certeza disso. E meu último desafio de hoje, claro, não posso deixar vocês sem um desafio, né? Meu último desafio é que vocês peguem agora no caderno de vocês e façam um desenho encerrando essa etapa que nós tivemos aqui no Saberes em Casa com os desafios do dia. No nosso primeiro encontro, eu pedi para vocês fazerem um desenho com a abertura dos desafios que nós íamos enfrentar pela frente e vocês não me abandonaram. Então agora que vocês façam um desenho com o encerramento dessa etapa que nós tivemos juntinhos aqui no Saberes em Casa. Um grande beijo para todos vocês. Me perdoem se eu esqueci de dizer o nome de alguém. Eu prometi que eu não ia chorar, mas a Pro é manteiga derretida, então é muito difícil me despedir de vocês e saber que amanhã não tem Bom Dia Crianças, tudo bem com vocês? Não vai ter aqui no nosso contato, na nossa conexão, mas vai ter aqui para sempre no meu coração, tá bom? Grande beijo para todos vocês, muito obrigada, se cuidem sempre com segurança e logo vocês estarão de novo com a alegria de vocês, contagiando todos os espaços. Tchau, tchau! E aí, galera da EJA! Hoje, na nossa aula de ciências, trataremos sobre o tema Fenômenos Naturais e Impactos Ambientais. Aproveitem e ótima aula! Fenômenos naturais e impactos ambientais. Esse é o tema da aula de hoje. Eu sou a professora Rafaela Lima e trago você para a gente refletir sobre esse tema. Um destaque eu quero falar com você. Fenômenos naturais são ações do meio ambiente, são alterações do meio ambiente que causam impacto na nossa vida. Normalmente, nós os chamamos de desastres naturais, devido à sua magnitude, devido à sua intensidade. Mas você precisa tomar cuidado. Se algo foi causado pelo ser humano, não enquadre como um desastre natural ou como um fenômeno natural. Ah, teve um grande derramamento de petróleo. Isso não é um fenômeno natural. Afinal, é ação humana e não ação única, exclusivamente da natureza. E esses fenômenos naturais, que de acordo com o tamanho deles, a gente acaba chamando eles de desastres naturais, eles vão causar impacto na vida humana, no meio ambiente, e isso é muito claro. Mas que fenômenos naturais são esses? O Brasil passa por muitos desses fenômenos naturais? Sim, mas muitos desses com uma intensidade bem menor. Vamos ver quais são eles? Se você dá uma olhada aqui, nesse esquema, você já consegue situar alguns fenômenos naturais. Inundação.
Alta intensidade de chuvas. Alguém controla a chuva? Não. É possível que o ser humano esteja influenciando, devido ao aquecimento global, a alteração dos ciclos de chuva? Sim. Porém, não é algo direto com efeito direto, e sim algo a longo prazo. Mas está acontecendo isso aí. Alteração no regime de chuvas. Porém, a intensidade de uma chuva a gente não consegue controlar. Então, se eu tenho uma chuva numa intensidade muito grande, muito além do esperado, eu vou causar impactos. Eu posso causar inundações, correto? Dependendo da infraestrutura da cidade, o impacto vai ser maior. Ou num ambiente natural, são rios que sobem o seu nível e vão inundar áreas que não estão adaptadas a isso, ou que não costumavam inundar. Isso vai alcançar uma série de espécies ali. Podemos falar também das tsunamis ou maremotos, movimentos das placas tectônicas, as placas aí que formam a crosta terrestre. Esse movimento pode provocar um deslocamento dessas ondas, que vão vir com forte impacto sobre essa costa. Maremotos, tsunamis que vão invadir essa costa e, claro, que vão causar forte impacto. Outro fenômeno natural são os deslizamentos de terra, encostas, locais que às vezes pela leve movimentação da crosta terrestre que às vezes a gente não percebe, ocorre um deslizamento em montanhas, muitas vezes uma rocha um tanto quanto inclinada, pode haver um deslizamento de terra, que tudo que está ali no caminho vai sofrer um impacto. Já os furacões, ciclones e tufões são fenômenos climáticos que se formam em oceanos, sob oceanos numa temperatura mais alta, oceanos numa temperatura quente, devido à diferença de pressão, a um conjunto de condições em que se forma esses ventos e tempestades que se deslocam do mar para a terra. A diferença de nomenclatura se deve à localização de onde esses eventos eles ocorrem. Então, se esses fenômenos naturais, dependendo da magnitude deles, eles ainda vão causar uma outra série de fenômenos de desastre, como, por exemplo, as inundações. Eles podem propiciar uma série de outros impactos. Além desses, podemos falar também de fenômeno natural, os incêndios. Aqui no Brasil, a gente tem no Cerrado, por exemplo, incêndios naturais. Algumas regiões dos Estados Unidos, algumas florestas, em que é um fenômeno natural no verão. Só que, em algumas condições, o ser humano pode estar intensificando esse fenômeno. Descendo um pouquinho mais, precisamos falar deles, vulcões e terremotos. Por que eu faço esse link? Os dois são frutos da movimentação das placas tectônicas. Em alguns locais, com a presença da cratera, alta pressão do magma, eu tenho então a expulsão desse magma, no caso dos vulcões. Em outros, os movimentos das placas tectônicas, tem então os terremotos. Fenômenos naturais? Totalmente naturais. Afundamentos de terra. Por pequenos movimentos da placa, é possível que algumas regiões tenham um afundamento. E o habitat, o ecossistema que tiver ali, vai ser diretamente afetado. Tempestades. Tempestades de raios, tempestades de areia, tempestades de granizo, são fenômenos naturais e que vão causar um forte impacto também. Secas ou estiagens, períodos muito longos sem chuva, né? E aí os tornados. Tornados esses que se formam numa região seca, são diferentes dos furacões, vão se formar então por uma série de condições climáticas também, da nuvem para o solo, com ventos numa aceleração muito grande. E aí os impactos serão diversos. Mas que impactos podem ser esses? De que forma que essa diversidade de fenômenos naturais podem impactar o meio ambiente, a natureza e os que a compõem? A gente precisa destacar logo de cara perda de vida humanas. Seres humanos fazem parte também do meio ambiente. Perda de vida humanas, perda de vida animal. Então é claro que isso precisa ser destacado, porque dependendo da magnitude disso, da região, da população, da quantidade de indivíduos, esse impacto vai ser muito grande e vai levar diretamente a uma crise social, que vai envolver todo um desequilíbrio numa sociedade. Interfere no ciclo de alimentação, interfere na questão de desemprego, interfere na questão da migração, movimentação das pessoas de um local para o outro em busca de uma condição melhor. E muitas vezes essa migração desordenada vai causar um impacto negativo no local de destino. Então,
a movimentação humana, o impacto na vida humana vai interferir no ambiente também. Além desse aspecto social, esse aspecto econômico e até psicológico, porque os danos das pessoas que tomaram em contato com esses grandes fenômenos é muito grande. A gente fala também de um desequilíbrio ecológico. A ecologia ela vai estudar a relação dos seres vivos com os elementos da natureza e há um equilíbrio natural nas cadeias alimentares, nas relações harmônicas, desarmônicas, há um equilíbrio. O impacto desse ele pode desequilibrar alguma dessas etapas. Eu posso, por exemplo, reduzir o número de predadores naturais de uma espécie e essa espécie começa a se proliferar muito. Afinal, ela está sem controle e ela vira uma praga numa região. Ocasiona, como eu destaquei aqui, surtos de doenças. Vamos pegar aí, especialmente no caso de doenças transmitidas por mosquitos. Se eu tiro os predadores naturais, eu tenho um surto de uma série de doenças causadas por mosquito. Ou muitas vezes, no caso aí de tempestades, inundações, até mesmo a questão dos tsunamis, eu acabo tendo um depósito de água maior em certos locais que não tinham, havendo então condições para que esses mosquitos se proliferem e se reproduzam. Logo, vai levar aí um surto de doenças. Perda de hábitat, extinção de espécies. O hábitat é o local que cada espécie vive. Se eu tenho uma grande perda, fato é que essa espécie vai ter dificuldade de se adaptar num outro local e possivelmente pode chegar aí à morte e até a extinção. Então a perda do hábitat, se for algo numa escala pequena, que possa promover aí, que possa haver uma migração dessas espécies, a coisa flui, mas às vezes não, a intensidade é tão grande que há uma perda total, que vai levar aí à morte de um grande número de seres e até a extinção. Além disso, a gente pode pontuar também que esses fenômenos, eles podem causar poluição ambiental, que vai influenciar tanto em água, quanto em ar, quanto em solo. Então são aí áreas diferentes, esferas diferentes, que pode envolver água doce, água salgada, pode interferir também na questão do fluxo dos rios, são rios que mudam de fluxo, que isso também vai afetar no mar, algumas lagoas que são nutridas por esses rios. Então, o impacto é bem diversificado aí no que se refere a água, ar e solo. Um outro ponto de destaque envolvendo a água é que se eu falo para você que esses fenômenos eles podem afetar a água, eles podem mudar cursos de rios, eles podem contaminar lagos ou acabar com esses lagos. Se eu tenho toda uma influência nos cursos de água doce, eu vou então ter uma influência, uma crise na água potável. Então, a população do entorno vai ser afetada pela falta de uma água própria para consumo. Pegando aí já numa questão humana, saindo do ambiente apenas natural dos animais e das plantas, pegando na questão humana, a gente reflete também que fenômenos naturais podem levar, aqui no último item, a crise na produção de energia. Hidrelétricas, termoelétricas, usinas nucleares, tudo isso é muito afetado por grandes fenômenos. Logo, a sustentação das populações daquele local também fica comprometida. E não adianta a gente tentar fugir, tirar o ser humano do impacto, porque se impacta o ser humano, numa tentativa de sobrevivência, ele vai acabar impactando os outros seres à sua volta. Tranquilo? Então, relembrou os fenômenos, talvez você nem tivesse se ligado que existem tantos fenômenos naturais assim, e os impactos mais diversos que elas podem causar no nosso ambiente. Fechamos então? Até a próxima. Tchauzinho! Hi Kids! Hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa history, a nossa história aqui no programa Saberes em Casa. Aquela que começou lá no primeiro quadro do É Hora do Inglês, no dia 15 de maio de 2020. Não sabíamos por quanto tempo os nossos encontros seriam transmitidos pela telinha, mas sempre pensamos tudo com muito cuidado e carinho para vocês. Falamos sobre tantas coisas, não é mesmo? Aprendemos juntos sobre cuidados pessoais, colors, feelings, kindness, English around the world, superheroes, brincadeiras, tales,
music, great inventions, water, earth, air e muito mais. Tivemos desafios incríveis e recebemos fotos e vídeos das atividades maravilhosas que vocês fizeram. Passamos por muitos países: United States of America, New Zealand, Índia, Austrália, England, Scotland e outros. Conhecemos vários aspectos físicos, sociais e culturais que ampliaram nossas aprendizagens, mostrando como o nosso planeta é bonito e diverso. E principalmente, que são as pessoas que têm o poder de tornar melhor o mundo que vivemos. Tivemos participações muito especiais, pessoas que se juntaram a nós para que vocês assistissem um conteúdo diferente, divertido e brincassem conosco. Os intérpretes em Libras Rafael, Emily e Letícia, a teacher Anne Loura, os professores Renato Bortolato e Érica Calegari, Murilo, Manu e demais crianças que gravaram conosco. Thank you all and lots of love. De maio até aqui, dezembro, representamos todos os teachers de todas as escolas e alguns participaram conosco em alguns episódios. Thank you so much, teachers. We'll go together. O clima é de despedida. Afinal, estamos chegando no fim de mais um ano letivo. Mas continuaremos juntos no ano que vem, seguindo caminhos incríveis de aprendizagem. Assim esperamos e acreditamos. Sabemos que não foi fácil passar o ano todinho longe da escola, dos amigos, dos professores, das refeições maravilhosas preparadas pelas cozinheiras. E ficar longe das brincadeiras no parque, então... Como foi difícil! Dos agentes escolares, dos secretários e dos controladores de acesso. Sempre nos orientando a fazer coisas certas. Aos nossos coordenadores, vice-diretores, diretores. Como fez falta estar sobre esses olhares atentos presencialmente. Nós sabemos que todos estiveram sempre conosco, se esforçando para manter os nossos vínculos. E mais ainda, sonhando com um dia em que poderemos nos encontrar novamente. Para o ano de 2021, temos muitos desejos. Queremos ver os sorrisos das crianças nas escolas, ainda que pelos olhos ao usar máscara. Queremos ouvir o som que vocês, crianças, produzem. Seja com a voz, ou seja com o batuque das mãozinhas nas mesas enquanto cantam juntos. Queremos saber como foi o final de semana, das aventuras que vocês viveram nas férias. Desejamos comemorar com vocês quando mostrarem que aprenderam uma nova palavra. E finalmente, a executar aquele cálculo que parecia ser tão difícil. Aprender sobre a biodiversidade, o corpo humano e a respeitar nós mesmos e todos os seres vivos. Conhecermos juntos o significado das palavras em língua inglesa e viajar na nossa imaginação, pensando em como vivem as crianças em outros países. Sentir o calor das mãos nas cantigas de roda, enquanto dançamos os ritmos que representam as diferentes culturas. Conversarmos sobre os nossos sentimentos e ajudar uns aos outros a superar nossas dificuldades. Ler histórias novas e continuar escrevendo juntos a nossa história. Diminuir a saudade, transformando o nosso tempo juntos em momentos que ficarão para sempre em nosso coração e em nossa memória. Diante de tantos bons desejos e esperanças que ouvimos, te convidamos a criar uma lista ou fazer um desenho dos bons desejos para 2021. Estaremos aqui na torcida para que eles se realizem. Até mais, crianças. Bye, bye. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only
brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Bom, turminha, e o nosso programa chegou ao fim. E eu queria agradecer todos vocês que nos acompanharam e lembrar que todos os programas estão disponíveis nos canais que vocês já conhecem, no YouTube e no portal da Educação, para vocês retomarem e revisarem todas as nossas atividades quando quiserem. Fiquem bem e continuem se cuidando. Um super beijo e até breve. Tchau, tchau!